Amados, abram suas Bíblias no livro de Romanos, Romanos capítulo 8. Não sei se já foi postado aí no grupo, ou no Face, a mensagem deste culto, a mensagem neste momento. O tema desta ministração é: não temas as circunstâncias. Vou repetir: não temas as circunstâncias. Elas contribuem para o seu bem. Quantos creem nessa porção, glorifiquem a Deus. Romanos capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 26. Eu quero orar nesse momento, pedir para todos se colocarem em pé. Os que já estão, os que puderem estar em pé, estejam já com a palavra aberta, que o Senhor nos dê graça neste momento. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, nós clamamos a Ti, Senhor. Pelo poder do Teu Espírito, prepara a terra dos nossos corações e mentes como terra preparada para receber esta semente preciosa, viva e poderosa que é a Tua palavra. E esta semente possa encontrar guarida em terra fértil, Senhor, e germinar e frutificar para o louvor da Tua glória. Tira, Senhor, todo impedimento, todo elemento distraidor, todo fato distraidor, tanto aqui na igreja quanto nas casas, nos ambientes onde estão aqueles acompanhando este santo culto. Faz cair por terra, Senhor, toda obra contrária, tira toda a distração, haja concentração, haja compreensão da Tua palavra, Senhor, haja temor e tremor, haja reverência diante da Tua santa presença, Senhor. Faz cessar, Senhor, as mensagens do WhatsApp neste momento, nós clamamos a Ti. Faz cessar, Senhor, as notificações das redes sociais neste momento, nós clamamos a Ti, Senhor. Para que os Teus amados filhos possam apenas concentrar-se e ouvir a Tua doce, mas poderosa voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Assim te louvamos e bendizemos, ó Pai, dando graças em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Romanos 8, 26 diz assim a palavra de Deus: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, que não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, o Pai, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E diremos, pois, a estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de Ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amados? Deus seja louvado, amados, podem sentar-se. Não temas as circunstâncias, não temas. Elas contribuem para o seu bem. Amados, as circunstâncias que nos envolvem podem determinar, e geralmente determinam, as nossas atitudes. Eu queria destacar para os amados duas situações que são muito comuns na nossa vida,
na nossa trajetória. Como homens naturais, nós somos movidos pelas circunstâncias que nos rodeiam. Isso é impossível negar, é impossível não compreender, é impossível não constatar isso. Como homens naturais, a nossa natureza humana, ela é movida pelas circunstâncias que nos rodeiam. E essas circunstâncias influenciam nossas decisões, nossas escolhas, interferem em nosso ânimo, ou nos desanimam, ou nos animam, nos motivam. Muitas vezes nos entristecem, nos deixam ansiosos, preocupados, aflitos, angustiados. Porque como homens naturais nós estamos sujeitos à influência dessas circunstâncias. Mas há em nós uma outra natureza, a natureza espiritual. Então, como homens espirituais, amados, nós somos abençoados pelas circunstâncias, especialmente as circunstâncias adversas. Então, eu queria que você pudesse compreender isso. As circunstâncias interferem na nossa vida diária. As circunstâncias interferem no nosso casamento. As circunstâncias interferem na nossa vida familiar. As circunstâncias interferem na nossa vida profissional, na vida empresarial. As circunstâncias interferem em todas as áreas da nossa vida. E muitas vezes, amados, as circunstâncias são tão adversas, tão contrárias, que elas impactam não apenas as nossas decisões, as nossas escolhas, determinando nossas decisões ou escolhas, como elas afetam também o nosso corpo. Muitas vezes nós sofremos fisicamente por força das circunstâncias que afetam o nosso humor, o nosso ânimo, o nosso caminhar. Como homens naturais, eu quero repetir, somos movidos pelas circunstâncias que nos rodeiam. Mas o homem espiritual, aquele que nasceu de novo, a vida que pertence ao Senhor Jesus, essa natureza que precisa estar fortalecida dentro de nós, esse homem espiritual, essa vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, precisa ter a consciência inabalável, a certeza inabalável de que não importam quais sejam as circunstâncias ou quão adversas elas possam ser, elas contribuirão juntamente para o nosso bem. Essa é uma verdade imutável da palavra de Deus. Nós temos um combate diário. Há dentro de nós duas naturezas que combatem entre si. O apóstolo Paulo confessa esse combate e a sua incapacidade de administrar isso, a sua impotência em administrar isso. Lá em Romanos capítulo 7, ele traz exatamente isso, que ele quer fazer coisas boas, mas não consegue, só faz coisas ruins. O apóstolo Paulo. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, se eu diz o que eu não quero, diz ele, já não sou eu que o faço, mas o pecado que habita em mim. Então ele diz assim, eu tenho dentro de mim essa luta, quando eu quero fazer o bem, eu faço o mal. Miserável homem que sou. Mas aí ele reconhece que apenas o poder de Jesus Cristo, o poder da palavra, pode mudar essa história, mudar essa circunstância. Ele diz, mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, porque com a minha carne, eu posso servir ao pecado, mas o meu espírito quer servir a Deus. E quanto maior for a presença, quanto mais constante, quanto mais contínua for a presença de Deus em nossas vidas, e quando eu falo presença de Deus, estou falando da presença da palavra de Deus, obediência à vontade de Deus, corações quebrantados, mentes transformadas. Quanto maior for essa realidade espiritual em nossas vidas, mais vitoriosos seremos diante das circunstâncias. Porque nesse grande combate entre a nossa natureza humana e a natureza espiritual, o combate entre a carne e o espírito, que é travado diariamente. Diariamente nós passamos, amados, por momentos muito difíceis, por combates terríveis.
E a vitória nesse combate, que o apóstolo Paulo também chama de o bom combate. O bom combate é aquele que nós vencemos. E quando nós perdemos, foi um mau combate. Quando somos vencedores, nós glorificamos a Deus em todas as áreas da vida. Nós estamos próximos aí às Olimpíadas e sabemos como os atletas se preparam para participar das Olimpíadas. Eles colocam essa meta como um objetivo central das suas vidas. Eles se desligam de tudo aquilo que pode tirar deles o foco em relação à preparação para competir o melhor dos seus esforços. Muitos renunciam a coisas que são prazerosas, cotidianas, como a vida em família. Muitos se retiram para lugares onde são submetidos a um regime de treino, a uma dieta preparada para que eles possam, como atletas e representantes dos seus países, ter o melhor desempenho. A musculatura dos atletas, a preparação dos atletas, ela precisa ser parecida com a nossa preparação, com a musculatura espiritual que nós vamos desenvolver, com o preparo espiritual que nós precisamos ter, que nós não sabemos quando as circunstâncias adversas virão. Mas se nós estivermos preparados, como se para uma Olimpíada fôssemos, nós poderíamos enfrentar essas circunstâncias, não olhando simplesmente para elas, mas mantendo os nossos olhos fixos em Deus. Um dia o rei Josafá, cercado por 2 exércitos inimigos, os amonitas e os moabitas, ele tirou as vestes reais. Está em 2 Crônicas capítulo 20, esse texto, essa história. Ele tirou as vestes reais e decretou jejum em todo Israel. E ao invés de ficar no palácio, ele saiu do palácio e foi para a igreja. E convocou toda a população para que estivessem na igreja, buscando ao Senhor. E mesmo sendo rei, um rei poderoso, temente a Deus, ele sabia que o seu exército seria incapaz de vencer os 2 exércitos inimigos. Mas muito mais do que ficar olhando para as ameaças daqueles 2 exércitos, ele disse para Deus assim, numa declaração de dependência, que o tornou poderoso. Quando nós declaramos a nossa dependência em relação a Deus, nós somos fortalecidos. O poder de Deus nos toma. Ele disse: Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. O Senhor já nos deu grandes vitórias. Ele começou a rememorar os benefícios de Deus, o operar de Deus, começou a glorificar a Deus. E disse: mas Senhor, eis aí o exército inimigo. Eles vêm para nos destruir. E em nós não há força contra esta grande multidão que vem contra nós. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Amados, quando nós declaramos isso para Deus: Senhor, eu não tenho forças contra esta circunstância. Eu não sei o que fazer, Senhor. Mas os meus olhos estão postos em Ti. Nós tomamos como real em nossas vidas o Salmo 121, onde o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, Ele diz, que fez os céus e a terra. Aí o Espírito Santo de Deus entra nessa oração, intercedendo pelo salmista e revelando ao salmista a soberana, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o Espírito Santo entra no meio daquele salmo que está sendo trazido pelo salmista e diz para o salmista: o Senhor te guardará. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. O sol não te molestará de dia, nem ele de noite, nem a lua de noite. O Senhor vai te livrar de todo mal. O salmista recebe da fonte do Deus Todo-Poderoso, através do mover do seu Espírito, essa promessa. Quantas vezes, amados, nós precisamos buscar a face de Deus, dizer: Senhor, Tu conheces o nosso assentar, nosso levantar, de longe entende os nossos pensamentos. Tu sabes quais circunstâncias nos envolvem.
O Senhor conhece os limites da nossa força. Mas nós queremos dizer, Senhor, que nós não temos forças para vencer essas circunstâncias. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. O Senhor se agrada quando nós reconhecemos a nossa fraqueza e a nossa dependência. Quando dizemos, Senhor, guarda-nos, dirige-nos segundo o Teu querer. Quando nós entregamos a Ele verdadeiramente o nosso caminho e confiamos nele que Ele tudo fará. Romanos ainda capítulo 8, eu peguei aqui uma versão da Nova Versão Transformadora, queria que os irmãos apenas ouvissem, não leia a palavra, a Bíblia, que você está com ela agora, nem no celular, nem a Bíblia física. Mas Romanos capítulo 8, 5 a 9, na Nova Versão Transformadora diz assim: aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito Santo, pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, em derrota. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida, em paz, em vitória. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. É uma tradução, uma versão muito clara a respeito dessas duas naturezas que estão dentro de cada um de nós. Nós seremos mais fortes espiritualmente quanto mais conhecermos a palavra, quanto mais praticarmos a palavra, quanto mais buscarmos a Deus. Quanto mais alimento nós dermos para essa criatura, para essa ovelha que existe em cada um de nós, mais forte será essa ovelha. Quanto menos alimento nós dermos à nossa velha criatura, quanto mais nós atendemos aos nossos velhos desejos, nossos velhos anseios, quanto menos nós atendemos, mais fraca ficará essa velha criatura, esse lobo que dirigia a nossa vida sem que nós tivéssemos consciência disso. Assim, quando nós fortalecemos a ovelha, a natureza espiritual, quando a alimentamos, nós enfraquecemos o lobo, a nossa natureza carnal. E o único combate que pode ser vencido por uma ovelha quando ela está enfrentando um lobo é quando esse lobo está com inanição, quando ele não tem mais forças. Porque naturalmente o lobo devoraria a ovelha, mas espiritualmente é possível a ovelha derrotar o lobo. A nossa nova vida em Cristo, a nossa nova natureza, fortalecida, alimentada diariamente por este pão que não perece, é suficientemente forte para nos dar a vitória em todas e quaisquer circunstâncias. Mas, amados, eu queria dizer que, a princípio, mesmo que as circunstâncias não mudem, que as provas não cessem, Deus fará com que elas contribuam para o nosso bem. Essa é uma verdade bíblica imutável. Não terá praticidade em nossas vidas se nós não praticarmos a palavra. Em resumo, ela não será real para nós se a palavra de Deus não for real para nós, se o poder de Deus não for real para nós, se a presença do Espírito Santo de Deus não for real para nós, se o poder do sangue de Jesus não for real para nós. Se nós não buscarmos ao Senhor em oração, nós seremos enfraquecidos. Voltando ao texto, amados, para que nós possamos compreender alguns detalhes deste texto, queria que você acompanhasse comigo Romanos 8, 26, o primeiro versículo que nós lemos, que diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos
inexprimíveis. Amados, essa é uma realidade que precisa nos trazer paz, consolo e refrigério. O Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Eu não sei se você é capaz de reconhecer os momentos em que nós nos sentimos mais fracos, são os momentos em que as circunstâncias são mais difíceis. As tribulações estão presentes. Momentos tão difíceis como este, pelo qual estamos passando há 1 ano e 2 meses, até mais que isso já, desde o início da pandemia. Momentos difíceis representados por frustrações profissionais, por frustrações de projetos empresariais. Momentos difíceis que afetam nossa vida individual, profissional, empresarial, nossa vida conjugal, nossa vida familiar e até nossa vida espiritual. Porque o distanciamento da igreja nesses tempos tão difíceis, ele nos enfraquece, esse distanciamento. Porque distantes da casa de Deus, nós perdemos muito da força que só podemos receber dentro da casa de Deus. Ontem nós tivemos uma reunião de pastores em São Paulo. Nós fizemos algumas reuniões virtuais no tempo da pandemia. Nós estávamos ontem lá em 32, 33 pastores e alguns presbíteros, para a glória de Deus. E fazia, amados, exatamente 1 ano e 3 meses que nós não nos encontrávamos, desde o retiro dos jovens do ano de 2020, o ano passado. Foi a última vez que nós nos encontramos fisicamente. Logo na sequência do retiro teve o aniversário da igreja de Peró e já ninguém pôde ir porque já haviam sido aí determinadas as restrições em relação à pandemia. E assim, nós continuamos distantes, nos vimos apenas virtualmente, mas ontem nós nos reunimos fisicamente, respeitando todos os protocolos, com toda a segurança, e foi um tempo extremamente precioso na presença do Senhor. Nós pudemos cuidar dos negócios do reino de Deus, negócios do Pai, traçar alguns planos para o nosso próprio ministério, para a retomada, aí pós-pandemia. Mas o principal de tudo, amados, foi nós estarmos juntos. Pastores orando, intercedendo, ali buscando uma comunhão bendita, poderosa. E todos nos reconhecemos enfraquecidos pelas circunstâncias que nos envolveram neste tempo. E uma das maiores dificuldades que temos, amados, quando estamos passando por tempos difíceis, é orar de forma conveniente, de forma adequada. Quando estamos em meio às provas, tribulações, tempos de aflição, nós nos enfraquecemos, nós ficamos preocupados, inseguros com relação ao dia de amanhã, inseguros em relação à nossa própria provisão, nosso próprio sustento, a nossa própria saúde. Quanta insegurança traz, amados. Hoje nós estivemos conversando aqui na igreja, eu e a Neuza, conversando aqui na igreja, nos visitou um amado casal. Ele estava trazendo um testemunho de vidas que foram ceifadas pelo coronavírus. Uma dessas vidas, inclusive, com idade, mais de 70 anos, e não tomou a vacina por uma decisão própria. O casal, já de idosos, disse: nós não vamos tomar a vacina. Nós não acreditamos na vacina. E o casal foi acometido com Covid e a esposa veio a falecer. São situações, amados, que mexem com o nosso estado de ânimo, mexem com o nosso estado emocional, que determinam, amados, decisões e escolhas que nós precisamos fazer, e muitas vezes enfraquecidos, debilitados espiritualmente, inseguros, tanto em relação à saúde quanto em relação ao dia de amanhã.
Em relação à provisão, tudo nós tomamos decisões erradas e não fazemos igual Davi. Nós ministramos no domingo passado que uma das grandes virtudes de Davi é que, quando ele estava diante de circunstâncias muito adversas, quando ele estava em tempos de grande aflição, em especial quando ele se encontrava no deserto, ele sabia qual porta escolher. Nós precisamos começar a buscar de Deus uma direção bendita para sabermos qual porta devemos escolher em tempos difíceis, quando as circunstâncias nos envolvem e tem poder para nos fazer perecer. Por isso nós precisamos orar de forma conveniente. Mas nós normalmente não sabemos orar como convém. Tantas vezes nós pedimos para que Deus interfira nas situações que estamos vivendo e até dizemos para Deus: Senhor, eu clamo a Ti, ou clamamos a Ti, Senhor, que Tu operes desta forma, que Tu faças deste jeito, como se nós estivéssemos, entre aspas, ensinando a Deus o que seria melhor para as nossas vidas. E eu digo isso, amado, que nós fazemos com um coração sincero, um coração temente a Deus, mas sem o devido entendimento, sem a devida compreensão de como Deus haverá de operar. Por isso é que, pela graça e misericórdia de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, e nós vimos aqui, se o Espírito Santo não estiver em nós, nós não pertencemos a Cristo. Ainda que estejamos na igreja, se o Espírito Santo não dirigir as nossas vidas, nós não faremos aquilo que agrada a Deus. Nós estaremos fora da vontade de Deus, que diz a palavra, ela é boa. E não apenas boa, ela é agradável. Mas muito mais do que boa e agradável, ela é perfeita. Então, se ela é perfeita, a coisa mais natural, não estou falando nem espiritual, mas a coisa mais natural seria nós obedecermos à vontade de Deus. E a vontade de Deus está expressa na palavra de Deus. Então, quando nós vamos orar, ainda que com o coração sincero, ainda que requerendo, pedindo a Deus aquilo que nós julgamos ser o melhor e talvez, humanamente falando, até pudesse ser realmente. Deus que olha do alto e enxerga toda a estrada, mas nós temos uma limitação de visão. Nós jamais conseguiremos enxergar além da curva. Deus olha do alto e vê toda a estrada. Às vezes os grandes perigos, as grandes ciladas, as grandes armadilhas, as grandes frustrações estão nos esperando logo depois da curva. Mas nós não sabemos, porque não conseguimos enxergar. Mas o Senhor olha do alto, enxerga e Ele nos guarda. Ele opera de forma que todas as circunstâncias contribuam juntamente para o nosso bem. E quem tem um papel decisivo nisso é o Espírito Santo de Deus, porque Ele intercede por nós. Justamente quando nós não sabemos como orar de forma adequada, de forma conveniente, segundo a vontade de Deus. Ainda que nós oremos, Ele pega a nossa oração, feita em linguagem natural, humana, transforma essa linguagem em linguagem celestial, acrescenta a essa oração aquilo que faz parte do plano infalível de Deus para as nossas vidas, porque o Pai que conhece a intenção do Espírito que sonda os corações, o Pai, o Filho e o Espírito, eles juntos estabelecem o que é melhor para nós. E o Espírito vem e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por que inexprimíveis? Porque se Ele estivesse falando, nós não entenderíamos o que Ele estaria falando. Porque a linguagem dele é outra. Ele fala em língua celestial. Ainda que nós pudéssemos ter a interpretação de línguas como dom, nós não iríamos compreender o porquê que nós estávamos orando de uma forma e Ele estava transformando essa oração em outra forma. Talvez até nós contendêssemos, combatêssemos contra o Espírito, dizendo, não foi isso que eu pedi. E talvez nem ouvíssemos Ele dizer, mas isso que eu estou pedindo que é o melhor para você. Você é capaz de compreender isso? Ele intercede por nós nos momentos em que somos mais fracos. E a palavra de Deus diz, amados, eu queria que você pudesse ouvir, e depois você acompanha esse texto, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, o apóstolo Paulo,
que pedia para Deus tirar da vida dele o espinho da carne. E Deus disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa em nós, nos momentos de maior fraqueza. Por isso, amados, nós precisamos compreender que quanto mais fracos estivermos, mais dependentes de Deus seremos e mais fortes nos tornaremos. E diz a palavra: digo fraco, eu sou forte. E Paulo diz assim: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, quando você for orar, você diga assim: Senhor, eu estou pedindo aquilo que eu considero ser o melhor para a minha vida, para a minha família, em todas as áreas da minha vida. Mas eu quero clamar-te, Senhor, que o Teu Espírito interceda por mim com os gemidos inexprimíveis, para que eu receba do Senhor não aquilo que eu estou pedindo, mas aquilo que Tu tens para mim. Porque o que Deus tem para nós é infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos. Ele é poderoso para fazer abundantemente mais. Então, meu amado, minha amada, descansa o coração. Descansa o coração. Não temas as circunstâncias. Elas vão contribuir para o seu bem. E o Espírito Santo de Deus haverá de nos dirigir para que nós possamos compreender isso. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amados, esse talvez seja um dos versículos mais conhecidos da palavra de Deus, porque ele é motivacional. Ele verdadeiramente nos traz ânimo. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Como a maioria de nós declara amor a Deus e amor por Deus, nós nos sentimos enquadrados neste versículo. E este versículo seria suficiente para que não nos afligíssemos diante das circunstâncias. Uma demonstração de fé, de confiança. Nós pudéssemos declarar o conhecimento da palavra. Só que existe nesse versículo um detalhe que ele muda toda a história do versículo. Que é assim: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nós devemos ler esse versículo e parar aí e dizer assim: quem são aqueles que amam a Deus? Será que declarar o amor a Deus é suficiente? Ou será que existe algo a mais? Vamos ouvir o que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 21 a 23, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23 diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. João 14, 21 a 23. 22, Judas, não Iscariotes, pergunta: Senhor, a quem tu te manifestarás? Eu resumi os dois versículos, pegando as partes mais importantes do versículo 21 e do versículo 23. Então, eu vou ler novamente o Romanos 8, 28. Eu queria que você pudesse acompanhar comigo essa leitura, dizendo assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que guardam e praticam a palavra de Deus. Mudou o versículo? É mais fácil para nós dizer assim: eu amo a Deus, do que efetivamente guardar a sua palavra. Então, quando nós colocamos assim o foco desse amor, Jesus diz claramente: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Isso significa, se alguém não guarda a palavra de Deus, ainda que possa declarar amor, não ama verdadeiramente a Deus. E isso faz com que o universo dos que amam a Deus se restrinja a poucos.
Porque muitos de nós não guardamos a palavra, nós não praticamos a palavra. O Senhor Jesus diz em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, quando ele fala sobre a edificação da casa sobre a rocha, ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E bateram os ventos, transbordaram os rios, veio a tempestade, e aquela casa não caiu porque estava firmada sobre a rocha. Aqueles que ouvem e praticam. Mas aqueles que ouvem e não praticam, eu os compararei ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. E quando as circunstâncias contrárias surgiram, essa casa foi derrubada. Então Jesus está dizendo assim que na igreja existem dois tipos de membros, dois tipos de frequentadores, dois tipos de vidas que participam da igreja: aquelas que ouvem a palavra e praticam, por isso se tornam inabaláveis, e aquelas que ouvem a palavra e não praticam, por isso se fragilizam. E quando os ventos sopram, quando a tempestade se instala, não existe estrutura espiritual. A casa espiritual, a vida conjugal, a vida familiar, muitas vezes se fragiliza, se desmorona, porque não pratica a palavra. Amados, eu queria dizer que, quando nós falamos em circunstâncias, todas elas, não importa onde quer que nós estejamos, no deserto ou junto aos ribeiros de águas, na bonança ou na tempestade, sejam quais forem as circunstâncias que envolvam a nossa vida, Deus fará a diferença. E como foi dito na ministração do domingo passado, sobre a sequidão da alma e a fonte que jorra do altar, não importa qual caminho que nós estejamos trilhando, seja no deserto, seja junto aos ribeiros, caminho na tempestade no meio do mar, caminho nos vales ou nos montes, a diferença não está no caminho, mas com quem nós estamos no caminho. Isso é uma coisa que nós precisamos guardar em nossas vidas definitivamente. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, o Senhor Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Mas esse versículo 28, ele só pode ser explicado através do versículo 29. O versículo 29 é o que traz o fundamento para o versículo 28. E resumindo, diz assim: todas as circunstâncias que contribuem para o nosso bem, principalmente as circunstâncias adversas, elas têm o poder, o propósito de Deus de forjar em nós o caráter cristão, nos tornar parecidos com Jesus Cristo. E o crente, ele não fica parecido com Jesus nos tempos de bonança, nos tempos de fartura, nos tempos de plenitude de bênçãos. Até porque a nossa natureza humana, ela tem uma tendência muito presente de, quanto mais abençoados nós estivermos sendo, maior a probabilidade de nos distanciarmos de Deus. Porque se nós temos recursos abundantes para nos suprir, nós dispensamos, entre aspas, a provisão de Deus, não valorizamos essa provisão, ainda que aquilo que nós temos recebido tenha vindo do próprio Deus. Quando Deus disse para o seu povo, 40 anos depois do deserto, falou assim: vocês vão entrar na terra prometida. Mas presta atenção, nunca se esqueçam do que vocês viveram no deserto. E depois que vocês habitarem em boas casas que vocês não construíram, colherem bons frutos que vocês não semearam, depois que vocês forem abençoados nesta terra que eu prometi a Abraão, não vão dizer que foram vocês que conseguiram isso com a força do braço, a força dos talentos, da capacidade. Não se esqueçam do que vocês receberam nos tempos do deserto, nas travessias difíceis. Amados, Deus muitas vezes permite circunstâncias contrárias para exatamente forjar o caráter cristão em cada um de nós, para que sejamos fortalecidos por esse poder, por essa presença, pelo poder da palavra.
E tudo que Deus quer, tudo que o Pai quer, é que Jesus Cristo, que veio como unigênito, foi crucificado e morreu como unigênito, mas ressuscitou como primogênito, possa ser o primeiro entre muitos irmãos. Que todos nós tenhamos, amados, assim, a semelhança de Cristo, que estaremos muito parecidos com o Pai. O DNA do Pai estava em Cristo e o DNA de Cristo precisa estar em nós. Por isso Deus prepara situações e circunstâncias para que nós possamos ser forjados. E esse caráter seja estabelecido em nossas vidas. Romanos 8:31 diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A nova versão transformadora, ela também traz a versão desta forma aqui, ó. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Que diremos, pois, a estas coisas? Depois de tudo que foi ministrado, nós compreendemos o propósito de Deus, como que Ele age no meio da tempestade, das circunstâncias adversas, como que o Espírito de Deus intercede por nós, como que Deus prepara exatamente aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. Deus é um Deus supridor das nossas necessidades, mas também pode suprir os nossos desejos, desde que Ele seja o nosso maior deleite, a nossa maior alegria. Deleita-te no Senhor, e Ele considerará o que deseja o teu coração. Deus supre as necessidades, mas quando se trata de desejos, o desejo vai muito além das necessidades, o desejo é um plus. Tudo que é necessário faz parte do fundamental para que se viva. Os desejos muitas vezes fazem com que nós desfrutemos do melhor da vida. Mas para desfrutarmos do melhor da vida, nós precisamos ter a nossa maior alegria, nosso maior deleite no Senhor, na sua casa, na sua palavra, na sua presença. Ele pode nos dar, como deu para Davi, porque sabe, se nós formos firmados, ele sabe que o nosso coração não se envaidecerá, não ficará soberbo. Ele sabe que nós não vamos trocar aquilo que Ele preparou para as nossas vidas por um guisado de lentilhas, pelos manjares do mundo. Então nós precisamos entender assim, diante dessas maravilhas, o que podemos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou dizer para os amados, muitos se levantam contra nós. O inimigo se levanta contra as nossas vidas e, evidentemente, o inimigo jamais vai aparecer diante de nós do jeito que ele é. Mas ele influencia, dirige pessoas que vão nos causar danos, vão nos causar males, vão nos prejudicar, para que nos enfraqueçamos da fé, para que venhamos a pensar em desistir. O propósito dele é matar, roubar e destruir, amados. Ele não está preocupado com o dano que pode nos causar. O propósito dele não é apenas nos causar dano, como Deus permitiu que Satanás causasse a Jó. O propósito de Satanás não era matar os filhos de Jó, nem roubar os seus bens. Era fazer com que Jó blasfemasse de Deus. Para que nós contendamos com Deus, para que nós murmuremos contra Deus. O inimigo faz todas as coisas, buscando nos enfraquecer, nos desanimar, nos tirar a esperança, a segurança e a confiança em Deus. Mas se nós estivermos firmados, o nosso caráter transformado, nós poderemos dizer, não importam quais sejam as grandes batalhas, as terríveis batalhas, as circunstâncias adversas, os tempos mais difíceis, Deus está conosco, para que nós possamos alcançar as grandes vitórias. Nós jamais estaremos sozinhos diante das circunstâncias. E o versículo 32 diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele, o Filho, todas as coisas? Sabe o que significa isso, amados? Quem já deu o que tinha de mais valor, não tem nada mais para reter. Quando nós entregamos aquilo que existe de maior valor,
Não existe mais nada para reter. E os pais sabem que não existe nada de maior valor do que os filhos. Os avós sabem que não existe nada de maior valor do que os netos. E Deus demonstrou seu amor pela minha vida e pela sua vida, pelas nossas vidas, entregando o seu único filho, que deixou a sua glória, o Verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós. E quem já entregou o filho, tem alguma coisa que possa negar? Então o que eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, nós já recebemos o melhor de Deus, que foi Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. O melhor de Deus não está por vir, nós já recebemos. Mas além daquilo que já recebemos, Deus ainda tem muitos e muitos bens gloriosos, bênçãos infinitas para nos dar. Depois de Cristo, não existe nada que Deus possa nos negar, se ficarmos firmados na sua palavra. Porque em Cristo, o melhor de Deus que nós já recebemos, nós seremos abençoados com todas as formas de bênçãos, tanto materiais quanto espirituais. Através de Cristo, Deus abriu a porta para que nós possamos desfrutar da vida abundante. Abriu a porta da paz, a porta da alegria, a porta da prosperidade. É por essa porta que nós adentramos para sermos infinitamente abençoados, eternamente abençoados. Romanos 8,35 diz assim a palavra de Deus: quem nos separará do amor de Cristo? E aí a palavra registra 7 situações que são extremamente difíceis de serem enfrentadas: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Uma nova versão diz assim: o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo, ou ameaças de morte? Amados, não existem outras circunstâncias mais terríveis do que essas, outras situações mais difíceis do que essa. Não existem batalhas maiores do que essas para que nós possamos enfrentar. Tribulações podem acontecer em diversas áreas da nossa vida. A angústia pode vir sobre nós, mas Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Podemos sofrer perseguições, podemos passar pela escassez, podemos ter ameaças, tantas coisas difíceis que poderiam nos derrotar. Mas o apóstolo Paulo encerra esse cântico de vitória, dizendo assim no versículo 37: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode glorificar a Deus neste momento? Eu queria que você pudesse hoje sair daqui com esta convicção, sendo revestido desse poder de Deus. Não temas as circunstâncias. Deus está no controle de todas elas, e todas elas vão contribuir para o seu bem. Quantos creem nessa porção? Glorifique a Deus. Coloque-se em pé na presença do Senhor. Não temas. Não temas. Nosso Deus é poderoso. É Ele que nos faz mais do que vencedores em todas as circunstâncias. E nada, circunstância alguma, fato algum, pode nos separar desse amor. É esse amor que nos fortalece. É esse poder que nos guarda.
é esta palavra que nos faz mais do que vencedores. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Pai celestial, Senhor dos céus e da terra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu amado Filho, que o Senhor entregou por amor às nossas vidas, que levou sobre si os nossos pecados, transgressões, iniquidades, que foi crucificado, derramou o seu sangue redentor na cruz do Calvário, mas que ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida e vida em abundância. Em nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, nós clamamos a Ti, Senhor. Manifesta o Teu poder, Pai, em meio às circunstâncias contrárias. Não nos permita também, Senhor, que em meio às circunstâncias favoráveis possamos nos esquecer de Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor, e opera com a Tua destra fiel e poderosa. Sustenta-nos e fortalece-nos. Reveste-nos com a Tua armadura, fortalece-nos com o Teu poder, Senhor. E faz-nos mais do que vencedores em todas as circunstâncias que nós declaramos, Senhor, para o louvor da Tua glória. Maior é o Senhor que está conosco do que todos aqueles que se levantam contra nós, do que todas as circunstâncias que possam vir contra nós. Tu conheces o limite das nossas forças, Tu sabes quando estamos fracos, mas queremos declarar-te, Senhor, somos dependentes de Ti, Senhor. Sem Ti nada somos e nada podemos. Mas Tu dizes em Tua palavra, Senhor, que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso nós podemos dizer, ainda que nos sintamos fracos, somos fortes, porque o Senhor nos fortalece. E em todas as circunstâncias, o Senhor é poderoso para nos fazer mais do que vencedores. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos contemplar o mover das Tuas mãos em meio às circunstâncias contrárias. Destapa os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz. Guarda o nosso coração de toda soberba, vaidade, presunção, de todo engano. Que a Tua palavra não permaneça apenas nos nossos corações, mas domine a nossa própria mente, Senhor. Que quando a nossa mente for renovada pelo poder da Tua palavra, quando o nosso entendimento for renovado, nós seremos transformados e experimentaremos a Tua vontade que é boa, agradável e perfeita. Tu és perfeito, Pai. Tudo quanto Tu fazes é perfeito. Cumpre em nós o Teu querer, Pai. E sejam as nossas vidas para o louvor da Tua glória. E todos quantos contemplarem, Senhor, o mover das Tuas mãos, e haverão de contemplar isso através das nossas vitórias, da força que receberemos de Ti em meio às grandes adversidades, haverão de compreender que o Senhor é conosco. E se o Senhor é conosco, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Assim Te louvamos, Te bendizemos, Senhor, Te damos graças. Em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito, para o louvor da Tua glória, Pai. Amém. Amém, amados. Deus seja louvado por essa porção gloriosa. Ao nome do Senhor, glórias. Ao nome do Senhor, glórias. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão bendita, santa e poderosa do Espírito Santo de Deus e as suas consolações sejam sobre as nossas vidas, desde agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém.